No dia 24 de novembro de 1946, nascia na cidade de Burlington, Vermont, nos Estados Unidos, Theodore Bundy, conhecido como Ted Bundy, um dos maiores psicopatas, monstros, assassinos que o mundo já viu. Eu sou o Dr. Victor Heitor, médico, psiquiatra e neurocientista, e hoje nós vamos desvendar a mente de Ted Bundy. Ted Bundy cresceu num lar bastante conturbado. Sua mãe engravidou de um soldado da marinha bem mais velho que ela, que quando soube da gestação, fugiu, desapareceu. Por morar numa vizinhança conservadora, adotou a família então o seguinte modus operandi: fingir que os avós dele, os pais de Eleanor, sua mãe, eram seus verdadeiros pais e que Eleanor seria sua irmã. Um tempo depois, ela se casou e pegou o Ted para viver em outra casa. Isso deixou muito contrariado, porque ele tinha uma relação de muita proximidade com seu avô, apesar de ser um homem racista e tido como cruel. Ted teve diversas ações na infância muito controversas. Uma vez, quando ele tinha 3 anos de idade, a sua tia acordou e viu que ele estava sorrindo, em pé, do lado da cama, com todas as facas da casa ao seu redor. Ted chegou a queimar o seu próprio gato vivo. Parecia se alegrar bastante com algumas crueldades. Ele se dizia ainda na juventude como alguém atlético, atraente, mas tem muita controvérsia. Algumas pessoas dizem que ele tinha um comportamento estranho e não bem quisto por todos os amigos. Mas afinal de contas, como funcionava a mente de Ted Bundy? Ted, ao morar com sua mãe e seu padrasto, deixava muito claro que não gostava da presença daquele homem. Apesar de ser um garoto um tanto cruel com algumas coisas, ele era tido como um bom irmão mais velho e ajudou a cuidar dos menores. Aos 21 anos, cursando psicologia, Ted conheceu sua primeira namorada, que fazia parte de uma classe social acima da dele, e por isso o relacionamento durou pouco menos de um ano. Ainda nesse período, Ted descobriu que sua irmã não era sua mãe e ficou bastante frustrado. Algumas pessoas dizem que ele deprimiu e ficou com ódio ou aversão a mulheres, mas na verdade é que Ted, em sua última entrevista antes da morte, diz que o prazer em possuir e matar essas mulheres era o mesmo prazer sexual que ele tinha. Todas as vítimas de Ted eram jovens, de cabelos longos e pretos. Eles as estrangulava e quando seus corpos ainda estavam com um resto de vida, ele as estuprava. Ele filmava, ele fotografava esses abusos, ele voltava aos corpos quase em estado de putrefação e as maquiava, pintava suas unhas e demonstrava algum afeto por aquele cadáver. Ted tinha prazer pela morte. Ted tinha impulso sexual pela morte. Era um monstro absolutamente doente. Ted seguia essas meninas, essas moças, fingia-se de convalescente, com um gesso no braço ou que tivesse caído, para pedir ajuda a essas pessoas mais empáticas com os seus livros, com aquilo que carregavam. Ele chegava perto do seu Fusca e que ele já havia previamente arrancado o banco da frente e tirado a maçaneta, o trinco da parte de dentro, e jogava elas para dentro e levava para os mais diversos lugares. Ted foi procurado em 7 estados diferentes dos Estados Unidos. O número de mortes que ele promoveu foi incontáveis. Certa vez, em 1977, Ted finalmente foi preso. Após ser procurado em diversos cantos do país e os seus relatos estarem em toda a mídia, a sua primeira namorada reconheceu a fisionomia e alguns sinais que indicassem que Ted fosse o verdadeiro assassino. Não havia provas contra ele. Esses indícios levaram a uma prisão preventiva de Ted, que àquela altura já tinha cursado 2 cursos de direito e assim pediu para ser o seu próprio advogado, porque queria legislar, mostrar que tinha conhecimento de uma forma narcísica e que também não confiava em nenhum outro advogado. No dia que foi desalgemado para consultar a biblioteca do judiciário, ele estava acompanhado somente de um guarda na porta de fora.
e assim conseguiu fugir pelo telhado. Ted saiu se mudando cada vez mais de cidades e estados, cometendo cada vez mais crimes, até que um dia ele entrou em uma república feminina estudantil, onde haviam 4 garotas e, sem ninguém ouvir, ele as espancou e as matou, estuprando uma a uma, tudo isso num prazo de 20 minutos. Uma dessas mulheres ele mordeu com tanta força que foi possível fazer a análise da arcada dentária e identificar que Ted era mesmo esse grande criminoso. Em 1978, Ted foi preso e tentou mais uma vez advogar em sua própria causa. Vendo que não era possível, que não se sustentava, ele tentava fugir das acusações, alegando somente inocência. Ele topa então lançar mão de 2 advogados para ajudá-lo, que sustentaram a tese de que Ted era louco, Ted possuía distorções da realidade. Isso não se sustentou e Ted foi condenado à morte. 10 anos depois, a morte de Ted Bundy foi executada na cadeira elétrica. Na sua última entrevista, ele parou de negar inocência, ele parou de negar insanidade e descreveu com uma riqueza de detalhes, com uma memória infalível, cada item, cada detalhe de cada morte. No seu carro, no seu Fusca, que ele vendeu para não ser pego, encontraram restos mortais, cabelos, impressões digitais que embasaram ainda mais a acusação por Ted Bundy. Ted foi executado e antes pediu como sua última refeição ovos, pães e um grande bife. Ele dizia que não queria que a repercussão dos seus atos resvalasse em sua família, que a sua família não era má, que a sua família era uma família normal, apesar das confusões, e que nada do que foi feito na casa dele justificava a sua malignidade. Ted gostaria, como último pedido, de transmitir às pessoas que dessem amor à família dele, amor que ele não deu. Ted foi executado numa cadeira elétrica por uma mulher, assim como as vítimas que ele fez. Eu sou o Dr. Victor Heitor, médico psiquiatra, e essa foi a mente cruel do psicopata Ted Bundy.